Imagine um manual de sabedoria milenar, lapidado por gerações, e que ainda hoje, em pleno século XXI, continua descrevendo com precisão cirúrgica os dilemas, os conflitos, as escolhas e as consequências da vida cotidiana. Esse é o poder dos provérbios. E no capítulo 12, somos mergulhados em uma série de verdades que não apenas confrontam o nosso comportamento, mas também revelam o caminho de uma vida reta, equilibrada e próspera. Só que, para entender o que esse texto tem a nos ensinar, é preciso ir além da leitura superficial. É preciso escavar, refletir e, principalmente, aplicar. Porque Provérbios 12 não é um texto para ser admirado. É um espelho para ser encarado. Logo no primeiro versículo, somos desafiados com uma frase direta, quase ríspida. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Sem rodeios, o texto já nos posiciona diante de uma escolha. Vamos continuar rejeitando correções, como fazem os tolos? Ou vamos abraçar a disciplina, mesmo quando ela dói, como fazem os sábios? Aqui, o que está em jogo não é só inteligência, é humildade. Aquele que ama o conhecimento entende que crescer dói, que aprender exige confronto. Repreensões são pontes para o amadurecimento, e não castigos. Mas o tolo foge da correção como o diabo foge da cruz. E por isso permanece estagnado, preso no próprio orgulho. E então, o capítulo segue mostrando um contraste que vai se repetir várias vezes. O justo versus o ímpio. O sábio versus o insensato. O honesto versus o enganador. Cada versículo é como um espelho que nos pergunta: quem é você nessa história? Por exemplo, nos versículos 2 e 3, lemos que o homem bom alcança o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas será condenado, e que nenhum homem se firma pela maldade, mas a raiz dos justos não será arrancada. É como se o texto gritasse: não adianta parecer bom, é preciso ser bom. Não adianta ter aparência de sucesso se suas raízes são podres. A maldade pode até florescer por um tempo, mas ela não resiste à tempestade. Já o justo cria raízes, firmes, profundas. E por isso, mesmo quando tudo balança, ele permanece. Mas talvez um dos pontos mais poderosos de Provérbios 12 esteja na forma como ele trata as palavras. Sim, as palavras. Porque o texto nos lembra que a boca tem poder de construir ou destruir. No versículo 6, por exemplo, lemos que as palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Mais adiante, no verso 18, somos lembrados que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Reflita: quantas vezes você foi curado ou ferido por uma única frase? Quantas vezes você mesmo usou palavras como armas ou como bálsamos? Provérbios 12 nos convida a sermos conscientes daquilo que dizemos, porque cada palavra é uma semente, e mais cedo ou mais tarde ela vai florescer. Mas não para por aí. O capítulo ainda traz lições práticas sobre trabalho, esforço e diligência. No versículo 11, por exemplo, lemos que quem lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Aqui, a sabedoria bíblica é extremamente prática. Quem trabalha, colhe. Quem espera sentado, passa fome. O mundo pode mudar, as tecnologias podem evoluir, mas essa verdade continua intacta. A preguiça sempre será uma armadilha, o esforço sempre será recompensado. E mais uma vez, somos convidados a escolher: vamos ser espectadores da vida ou protagonistas da nossa própria colheita? Outro aspecto que merece atenção é o autocontrole emocional. No verso 16 está escrito que o insensato revela de imediato a sua ira, mas o prudente ignora a ofensa. Quantas vezes a raiva nos fez dizer o que não devíamos, fazer o que não queríamos e colher o que nunca esperávamos? Provérbios 12 nos mostra que sabedoria também é saber engolir o orgulho, respirar fundo e recusar o convite para brigas desnecessárias. A prudência não é covardia,
É maturidade. É saber que nem todo ataque merece resposta e que, às vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer grito. E, por fim, o capítulo nos alerta sobre as companhias. No versículo 26, lemos que o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Em outras palavras, quem você escolhe para caminhar ao seu lado determina para onde você está indo. Se suas amizades te puxam para baixo, te afastam da verdade, te empurram para a mentira, então talvez seja a hora de mudar o rumo, porque o justo influencia para o bem. Já o perverso te leva direto para o abismo, sorrindo. E é exatamente por isso que Provérbios 12 não é apenas mais um capítulo da Bíblia. Ele é um chamado, um grito de alerta, um código de sabedoria que nos desafia a sermos melhores, não só para os outros, mas para nós mesmos. Ele nos ensina que a vida não é feita de sorte ou azar, mas de escolhas, que o caráter importa mais que a aparência, que o trabalho vale mais do que as palavras vazias, que a verdade é mais poderosa que qualquer mentira bem contada, e que viver com sabedoria não é fácil, mas é o único caminho para um destino verdadeiramente sólido. E agora, depois de tudo isso, vem a pergunta que não quer calar. Qual desses provérbios te confrontou hoje? Qual deles você precisa colocar em prática ainda esta semana? Porque o texto pode ser milenar, mas o chamado é urgente. E se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você parou, refletiu e pensou, eu precisava ouvir isso hoje, então talvez seja a hora de levar isso adiante. Compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa de um sinal, um alerta, uma direção. E se você quiser caminhar junto, continuar explorando esses ensinamentos com profundidade, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Não custa nada, mas pode te entregar exatamente o que você precisa no momento certo. Porque aqui, toda semana, a sabedoria continua.